Queridos, a paz do Senhor, cá estamos nós para mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o meu lugar. E o tema de hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo é: meu corpo é morada do Espírito Santo. E a convidada dessa semana é ninguém mais, ninguém menos que a irmã Elaine, que também é nutricionista, formada e atuante na profissão. E, sobretudo, ainda mais, ainda melhor e ainda superior, a importância dela aqui é que, na verdade, ela também é minha mãe. Para quem não a conhecia, a irmã Elaine é a mãe do pretão aqui, do homem do bigode. E ela nos atendeu para falar justamente sobre esse tema que é tão pertinente para todos. Até porque nós precisamos lembrar que nós, além de templo do Espírito Santo, também fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o tema de hoje traz alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos relevantes e, sobretudo, alguns assuntos que com certeza precisam ser tratados para solucionar muitas dúvidas que permeiam a igreja. Então, irmã Elaine, e outra coisa, através da minha espontaneidade, é muito provável que durante a nossa conversa aqui, eu me reporte a ela não só como irmã Elaine, mas eu a chame de mozão, porque é assim que eu me reporto a meu primeiro amor, assim eu posso dizer. Minha mãe é o meu primeiro amor, o amor da minha vida. Então, eu não tenho o costume de chamá-la de mãe, mas sempre de mozão. Então, se em algum momento da conversa você me vir chamando de mãe, ou melhor, de mozão, é porque esse é o nosso costume. Mas eu tentarei ser o mais ético e profissional possível, senão os meus chefes aqui vão me mandar embora, vou perder o meu emprego. Mas vamos lá, sem mais delongas. Irmã Elaine, o que é que a senhora tem para nos ensinar através desse tema? Meu corpo é morada do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que eu me encontro muito feliz por estar aqui nessa tarde, temerosa, emocionada, lisonjeada e honrada por ter sido escolhida para estar aqui, para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu sou grata a Deus e grata também a vocês que me convidaram. Para quem não sabe, esse jovem rapaz é meu filho, é a pessoa que mais me impulsionou a buscar o Senhor. Ainda no meu ventre eu buscava para poder cuidar dele emocionalmente, eu orava para que Deus desse saúde. Depois começou os porquês, né? Eu tive que buscar um pouquinho mais para ensiná-lo e hoje eu tenho que buscar um pouquinho mais para poder conversar com ele, já que é um pregador da palavra de Deus. Eu sou uma admiradora do seu talento e propósito de Deus na sua vida, uma das maiores intercessoras e fã do seu ministério. Glória a Deus. E que Deus Obrigado. te abençoe grandemente nessa caminhada e que você continue sendo bênção por onde passar. Amém. Muito obrigada a todos pelo convite. Que isso, depois disso, eu acho que esse episódio promete muitas emoções, então fique conosco até o final. Vamos lá, mozão. Ó, já começou, tá vendo? Não dá, vai ser mozão direto. Mozão, fala pra nós aí, como relacionar meu corpo com aquilo que a palavra diz a respeito do meu corpo. A palavra diz que meu corpo é morada do Espírito Santo. Acredito que já a senhora lerá alguma coisa relacionada. Mas se o meu corpo é morada do Espírito Santo, o que isso tem a ver com a nutrição? O que isso tem a ver com comida, alimentação? Essa é a questão aqui para nós iniciarmos a nossa conversa. Na realidade tem tudo a ver. Se a gente colocar em prática que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não é nosso. Bom. A gente tem que cuidar dele. Perfeito. E como que se cuida de um corpo? Alimentando bem, vestindo bem, dando suporte físico e emocional. Então, assim, o corpo da gente fala daquilo que tem no coração. Então, se você se alimenta bem, se você busca a palavra de Deus, se você está fazendo atividade física, então você está nutrindo o seu corpo de alguma forma. E aí, quando você complementa isso com a palavra de Deus e oração, você consagrou a tua vida, a tua mente já está sã, o teu corpo vai fluir normalmente. Uau, muito bom, muito bom. Então, para a gente começar da maneira correta, qual texto a senhora separou para que a gente possa dar continuidade àquilo que já foi falado? Eu separei 2 textos que Paulo enfatiza na primeira carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e no capítulo 6, 19 e 20, onde me chamou a atenção mais o versículo 20, e na Bíblia da Mulher Sábia, que tem uma outra versão, que é da NVI.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, essa passagem, Paulo vem enfatizar para a gente o cuidado que a gente tem que ter. E o que é um corpo saudável, um corpo que é morada do Espírito Santo? Ele tem que ser um corpo feliz, amável, tem que ser um corpo estruturado na palavra de Deus. Eu costumo fazer muita alusão, você sabe disso, trazendo para os dias atuais, eu vejo o corpo como uma habitação de Deus. E se o corpo é uma habitação do Espírito Santo, eu coloco muito como se fosse assim, eu comprei um terreno e vou construir uma casa. Essa casa, para que eu habite nela, ela precisa de algumas coisas. E o que ela precisa? Fundação. A fundação da casa é a parte mais importante, que seria a palavra de Deus e oração, consagração. Já diziam os japoneses que mente sã, o corpo são. A segunda parte mais importante, parede e teto na casa. No nosso corpo seria o nosso corpo, exatamente o corpo físico. E aí precisa de algumas coisas na casa que seriam essenciais, parte hidráulica, parte elétrica, que eu relaciono com a nossa saúde física. E tem a parte de acabamento. E o que é o acabamento dessa casa? Que a gente vê como casa, reboco, pintura, piso, florzinha, essas coisas de enfeite. E no nosso corpo, o acabamento é a roupa, o comportamento, o cabelo, as atitudes, o nosso testemunho. Então, para que o Senhor venha habitar em nosso corpo, ele precisa encontrar um corpo saudável e um corpo feliz. Esse corpo tem que estar pronto. Se eu vou numa casa e eu chego lá de visita, eu não vou ficar reparando a casa. Mas quando eu chego numa casa, que essa casa está bonita, arrumada, cheirosa, que a família é uma família feliz, que tem uma boa conversa, eu não tenho pressa de ir embora. Assim eu imagino que seja o Espírito Santo. Chegou no nosso corpo, encontrou tudo errado. Mas ele, quando ele habita em nós, ele faz as modificações necessárias. Fez as modificações, ele fica um corpo habitável. E o Senhor tem prazer em habitar em nós. E por que nós vamos tratar o nosso corpo de qualquer maneira? Então, seguimos nessa linha de que o nosso corpo não é nosso, ele foi emprestado por Deus e por isso temos que ter esse cuidado. Uau, muito bom, muito bom. Enquanto a senhora falava, eu percebi que a senhora foi muito feliz quando disse que o acabamento ele tem muito a ver com o nosso comportamento, com o vocabulário que nós utilizamos. E assim, de uma maneira mais resumida, eu percebo que tudo aquilo que é externo é simplesmente o reflexo do que é interno. Automaticamente, eu já relaciono essa questão, eu posso dizer, tanto fisiológica quanto teológica também, à questão nutricional. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa estrutura fisiológica, ela é reflexo daquilo que nós ingerimos. Dependendo daquilo que eu consumo, automaticamente o meu corpo, na sua parte externa, na sua região externa, ele vai apresentar sinais, tanto bons quanto ruins. Se aquilo que eu consumo é bom, automaticamente o meu corpo, em sua região externa, será bom. Apresentará um sinal agradável, ou melhor, uma aparência agradável, sinais positivos me fortalecerão, me darão suporte para que eu consiga executar algumas atividades físicas. Agora, se aquilo que eu consumo não for bom para o meu corpo, ele também me apresentará sinais. E aí, como é que a gente pode definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Não agora sendo tão profundo, mas de uma maneira mais superficial. Como entender a importância daquilo que eu consumo? A importância na área da nutrição, a gente fala muito sobre qualidade e quantidade. Muitas das vezes a gente se preocupa com a quantidade. Eu quero comer muito ou eu quero comer pouco para emagrecer, né? Nesse sentido. Só que a qualidade? A qualidade é que vai dizer se você realmente está nutrindo o seu corpo. Eu falo que a nossa relação com a alimentação, ela tem que ser uma relação prazerosa e não uma tortura. Mas para você comer, eu posso comer pizza. Muitas pessoas pensam que por ser nutricionista eu não posso comer nada do que engorda. E eu posso, não devo.
mas posso. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas o que acontece? Eu sei que eu posso fazer essa escolha. Eu quero comer uma pizza, eu vou comer. Mas eu não preciso comer a pizza inteira. Eu posso comer um pedaço, 2 pedaços e acabou. Até porque você vai educando a sua mente. Você educou a sua mente que você precisa de uma alimentação mais regrada, equilibrada, saudável. Você não vai se dar o trabalho de fazer essas coisas. Então, assim, a forma mais correta da gente se preocupar com a alimentação é na qualidade dos alimentos ingeridos e não só na quantidade. Porque tem quem queira engordar, tem quem queira emagrecer e tem quem não se preocupe com nada. De maneira nenhuma lançarei fora. Então, o que vem a pessoa pega. Não, a gente precisa realmente fazer boas escolhas, porque o que a gente plantou lá atrás, de repente, na criação, os pais deram coisas pra gente, criaram uma crença na cabeça da gente, que tinha que comer aquilo, isso, isso e isso. Chegamos hoje, estamos colhendo isso. Mas daqui pra frente, a escolha é nossa. Sim. E tá aí, para todo mundo ver como hoje a gente tem essa qualidade de escolha. Você tem a opção de escolha. Então, você não precisa ficar preso mais no passado. Você pode escolher o que você quer colher daqui para frente. Uau, muito bom, muito bom. Uma coisa que me chama muita atenção sempre que nós conversamos sobre esse tema é que a senhora sempre fala muito da questão educação alimentar. E eu percebo que tão importante quanto comer coisas saudáveis é desejar comer coisas saudáveis. Porque quando eu como porque simplesmente me foi passado numa dieta prescrita, eu estou comendo por uma obrigação, porque eu quero alcançar um determinado resultado. Mas quando esse resultado ele é alcançado, nem sempre aquele hábito é preservado. Então, eu deixo de comer certas coisas para alcançar um biotipo corporal. Alcançando esse resultado, eu volto a comer aquilo que eu comia antes. Logo, se eu mudei aqui o processo da alimentação, automaticamente o resultado também mudará. Agora, eu entendo que quando nós mudamos a educação alimentar, nós passamos não só a comer porque foi prescrito, mas nós entendemos o porquê de comer aquilo. E aí eu passo a comer não porque eu quero um resultado rápido, imediato, ou porque eu quero melhorar a minha performance, não. É porque eu quero melhorar a minha qualidade de vida. E assim, como desenvolver essa conscientização? Deixar de comer porque me é mandado e comer porque eu entendo que é necessário se eu quero postergar a minha longevidade. Na realidade, a reeducação alimentar ela começa na mente, como eu falo. Uma mente de uma pessoa magra é de um jeito. A mente de uma pessoa gordinha é de outro jeito. Vamos falar sobrepeso, né? Então, o que acontece? A pessoa que tem sobrepeso, na maioria das vezes, ela desenvolveu algumas doenças ao longo da vida por causa dessas atitudes, de comer tudo que via pela frente. E com isso, além das doenças, ela desenvolveu alguns problemas psicológicos. Isso vai levar ela sempre a ladeira abaixo. Sempre ela vai querer uma mudança, só que ela leva 2 anos comendo tudo errado e engordando. Depois ela quer ir para uma nutricionista, um outro profissional, e ela quer emagrecer em 1 semana, apenas comendo uma folha de alface. E não é assim. A reeducação alimentar, a gente trabalha a mente. O que eu faço no consultório? Eu converso com os pacientes assim, eu não tiro deles aquilo que eles gostam. Eu apenas faço entender a importância de introduzir novos alimentos e diminuir aquele, não precisa tirar. Se a gente só diminuir e introduzir outros alimentos para você já ir provando, para você ir sentindo como é a textura, paladar, cor, sabor, pronto, já vai mudar. Quando você pensar que não, você já está comendo saudável. Por quê? Porque hoje você está comendo isso aqui que eu passei para você na dieta, e aí você fala assim, eu vou provar, vai que eu gosto. Aí você gosta. No outro dia, você já não quer aquilo que você comeu anteriormente, porque você fala, não, aquilo estava tão gostoso, eu vou comer ele de novo. E dali você já começa a elaborar outros pratos com aquele ingrediente ou com outros ingredientes que você pode colocar junto. Quando você pensa que não, você já está comendo saudável, com qualidade, com temperança, porque não é aquela coisa, tirar o que é proibido. Nada é proibido. A nossa relação com a comida ela tem que ser prazerosa. A gente não come só para nutrir células. A gente come porque a gente socializa comendo, a gente festeja comendo. Então, assim, tudo na nossa vida está relacionado à comida. Só que não precisa comer para passar mal.
A gente precisa ter esse equilíbrio. E a Bíblia fala sobre a glutonaria. E é onde nós deveríamos ter cuidado. Para quem é crente, buscar a palavra de Deus e tentar viver isso. Muitas pessoas acabam o culto e vai para onde? Para o hambúrguer, para batata frita, para pizza. É errado? Não. Mas você não precisa comer tudo. Aí as pessoas chegam lá, tem 3 hambúrgueres na promoção. Ela não precisa, ela poderia comprar um só. Mas ela viu o combo de 3, ela vai comprar os 3 e ela não vai levar para a família em casa. Ela vai comer os 3, entendeu? Então, esse é o problema. Eu não falo para o paciente, você não pode isso, não pode aquilo. A não ser quando é uma restrição alimentar mesmo, devido a alguma patologia, alguma coisa. Fora isso, eu vou reeducando ele, introduzindo, fulano, vamos tentar colocar isso? Você acha que gostaria, se colocaria isso na sua comida de alguma forma? Coloca na vitamina, coloca na sopa, coloca no chá. Então assim, a gente vai introduzindo e com isso eles vão aprendendo novos hábitos. E fica super tranquilo de se fazer, porque tudo que é proibido a gente quer fazer. Então se você restringe agora, faz uma dieta muito restritiva, a pessoa vai emagrecer? Vai, ela vai emagrecer, mas não vai ganhar saúde, porque o emagrecimento rápido não gera saúde. E detalhe, quando ela terminar de emagrecer, ela vai falar, agora eu posso voltar e comer tudo de novo. Por quê? Porque era proibido. Então não é que seja proibido, a gente tem que trabalhar a nossa mente para fazer escolhas inteligentes. Sim. As escolhas estão aí à nossa volta. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Então não é que tem que ser uma imposição, eu não trabalho com a imposição, eu trabalho realmente com a educação, com o comportamental. Eu ensino para eles a se olhar no espelho, tem até um espelho no consultório, dizendo, seja a sua melhor versão. Todas as mulheres que vão lá, elas olham assim e falam, esse ano realmente eu vou ser a minha melhor versão. Mas muitas das vezes preocupada apenas com o corpo e nunca com a saúde, porque nem sempre uma magra é saudável e uma gordinha é doente. A gente tem que saber dividir isso. Então, a restrição nunca é o melhor caminho. Conversar, reeducar e introduzir aquilo que realmente é necessário. Uau, uma verdadeira aula de nutrição. Aí, ó, para você que ainda não foi ao consultório, você já está tendo aí uma consulta grátis. Aí, olha aí, Ney. Você quer uma consulta grátis? Assista esse episódio e mande para os amigos. Mozão, mas uma outra coisa também que eu percebo é que, como nós estávamos falando aqui antes de começarmos, a alimentação ela também tem um papel fundamental no nosso humor. Porque, como a senhora já me disse algumas vezes, aquilo que nós consumimos interfere direto ou indiretamente nos hormônios que são os responsáveis pelo nosso humor. Se aquilo que eu como, horário, os hábitos no geral, eles influenciam no meu humor, automaticamente eles influenciam o meu comportamento. Se eu me alimento mal, eu posso dizer que eu seria uma pessoa mal-humorada com mais frequência? Sim. Sim, por quê? Você libera hormônios que realmente são estressantes. Você não vai dormir bem. Se você come mal, você não vai dormir bem. Então o cortisol está lá em cima. Você não vai dormir bem. Se você não dorme bem, você já acorda mal-humorado. Não precisa nem estar com fome. Você já acorda mal-humorado. Passou o dia, você não se alimentou bem, vai sair atrasado. Não dormiu bem à noite, acabou perdendo a hora de manhã, levantou correndo, tomou um banho e saiu para trabalhar. Não tomou café. Como é que vai ser o seu dia? Péssimo. Exatamente. Principalmente porque eu conheço algumas pessoas que ficam muito mal-humoradas quando estão com fome. Vulgo Xandão. Alô, Xandão, um beijo no seu coração. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que eu falo muito também para os pacientes, até falei para um paciente especial essa semana, do pré-preparo. Deixar pronto. Porque quando você deixa pronto, atrasado ou não, você já tem aonde recorrer. Você não precisa sair com fome, cansado. Então, assim, essa coisa do humor, ela atrapalha o seu relacionamento com as pessoas à sua volta, atrapalha na igreja, atrapalha com Deus principalmente, porque se você está com fome, nem glorificar Deus você consegue. É verdade. Está com fome, passando fome, se você estiver passando necessidade, você já começa a questionar Deus. Por que eu estou passando? Se você está sem nada para comer mesmo, você poderia aproveitar esse período para fazer um jejum, mas você não faz, você está questionando Deus. Então, assim, o nosso humor, ele vai influenciar positivamente em algumas coisas e outras negativas. Quando a gente está com a casa cheia, tem o que comer, está todo mundo feliz, o relacionamento com Deus é perfeito. Com quem está à nossa volta, nada me aborrece.
Eu costumo falar isso, gente, depois que eu tô com o cabelo escovado, nada mais me aborrece. Então, assim, são coisas que a gente vê no humor da pessoa. A comida está totalmente ligada a isso, porque faz parte da nossa necessidade diária. Ninguém come só para encher barriga. Existe uma necessidade e essa necessidade tem que ser suprida. Seja para encher a barriga, seja para nutrir as células, seja para colocar o seu corpo em atividade, seja para ajudar a queimar gordura, para fazer massa muscular. Então, assim, a alimentação ela mexe com todo o seu corpo. Isso reflete no relacionamento com as pessoas e até com você mesmo, que o que você olha no espelho, você não está satisfeito. Nossa, a senhora já tocou num ponto que eu ia marcar aqui agora para nós voltarmos. Será que a alimentação não saudável, ela mexe com o humor, né? Isso aí a senhora já deixou claro. Se a alimentação não saudável mexe com o humor, isso também acaba interagindo direto ou indiretamente com a autoestima da pessoa, certo? Então, se a pessoa está se alimentando mal, automaticamente o seu corpo vai refletir, como falamos anteriormente. O corpo refletiu. Como é que a irmã ou o irmão que estão se olhando no espelho e não estão gostando nada do que estão vendo, eles podem conseguir mudar a sua educação alimentar? Por quê? Eles já estão frustrados com o resultado que está diante dos seus olhos através de se olhar no espelho. E aí aquilo já gera uma série de pensamentos negativos a respeito de si mesmo. E como é que agora eles vão conseguir, de onde eles vão tirar força, como eles podem conseguir o conhecimento, a informação necessária para eles iniciarem agora uma reeducação alimentar? Prioridade. No momento que você se coloca como prioridade, tudo se resolve. E lembrando que nós, como cristãos, o nosso corpo não é nosso. Ele foi emprestado. Se ele foi emprestado para nós, a gente tem que cuidar. Se você pega o meu carro para sair, você vai fazer o que você quiser no meu carro? Você sabe que tem que voltar, tem que me entregar o carro em boas condições. Tanque cheio ainda. Tanque cheio de preferência, briga, tá? Senão dá problema. Cheio, dá problema. Então, o que acontece? Se o corpo não é meu e eu tô com ele, eu tenho que cuidar. Se o que eu tô vendo no espelho não está bom aos meus olhos, eu tenho que lembrar que o meu corpo é para glorificar a Deus. Muitas das vezes a pessoa pensa que o corpo dela é para glorificar qualquer coisa. Ela mesma, o marido, sei lá quem, a sociedade de uma forma geral que tem esse parâmetro de corpo ideal. Mas não, o nosso corpo é para glorificar o Senhor. Independente se você está acima do peso, abaixo do peso, se você está todo hipertrofiado, não importa. O seu corpo é para servir ao Senhor. Quando a gente tem isso em mente, a gente coloca como prioridade. E eu costumo dizer, principalmente para as mulheres, a gente que é mulher cuida de todo mundo. A última a ser pensada é a gente. Sim. Só que na realidade nós deveríamos ser a primeira. Por quê? Se eu estou bem, eu cuido de todo mundo à minha volta. Mas e quando eu estou mal? Eu não cuido de ninguém e nem tem quem cuide de mim. Porque é a mulher que tem essa função de cuidar da casa, do marido, dos filhos, e isso já vem na sabedoria dela. Ninguém precisa ensinar. Já vem nela. Então, hoje eu sempre falo, a prioridade nossa, da mulher, tem que ser ela mesma. Ela estando bem, ela estando feliz, ela estando saudável, toda a casa vai florir. Eu costumo ver algumas pregações e eu lembro da Camila Barros, ela fala que o marido pode acordar mal-humorado, que não acontece nada dentro de casa. O filho pode acordar estressado com os hormônios à flor da pele, adolescente, aborrecendo todo mundo. Nada acontece na casa. Mas o dia que a mulher levanta com o pé esquerdo, acaba com o dia de todo mundo. Acabou, a casa fica naquela condição assim, todo mundo que pode sair, sai correndo e ficam com medo de voltar para casa. Então assim, a mulher tem esse poder, muitas delas nem sabem, mas nós temos esse poder. E se a gente tem esse poder para cuidar de todo mundo, por que não começar pela gente? Sendo a nossa prioridade. Se eu não estou feliz com o meu corpo, hoje nós temos várias escolhas a se fazer. Internet ensina a emagrecer. Não da maneira correta, mas ensina. Tem médicos que ensinam a tomar remédio. Também não é correto, mas tem o médico. Então, quando você se prioriza, você faz o mínimo. O que eu falo que é o mínimo? Uma alimentação equilibrada,
Uma atividade física. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não precisa. Você pode andar de bicicleta, você pode fazer uma caminhada, você pode comprar, igual eu comprei esses dias, uns elastiquinhos que você faz a musculação dentro de casa. Então, assim, você não precisa sair. Você só precisa querer. A sua prioridade, quando é você, tá tudo certo. E lembrando, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo tem que glorificar a Deus. Se você estiver querendo buscar um corpo perfeito para mostrar para alguém, você não vai ter. A não ser que você gaste dinheiro para fazer cirurgia, igual essas atrizes aí, modelo, que às vezes morrem numa mesa de cirurgia querendo melhorar aquilo que já era perfeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O nosso corpo é para glorificar o Senhor. A nossa saúde tem que estar em dia, porque se a nossa saúde não estiver boa, o nosso corpo não funciona. E como que a gente vai fazer a obra do Senhor se o corpo não está funcionando? Então, é questão de prioridade. Muito bom. Enquanto a senhora falava aí, me veio à memória a primeira epístola que Pedro escreveu, no capítulo 1, verso 15, onde ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sendo assim, partindo desse princípio estabelecido pelo apóstolo, eu entendo que a santidade ela tem que estar inserida em tudo aquilo que nós fazemos. Ela tem que fazer parte da nossa filosofia de vida. Santidade é um estilo de vida. Se eu adoto esse estilo de vida e utilizo como um padrão que vai balizar os meus passos, a alimentação está inserida. Por quê? Porque, como a senhora bem disse, a alimentação ela vai influenciar toda a minha vida. O meu humor, os meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo isso também vai influenciar a minha relação com o próximo e também a minha relação com Deus. E o que é que Jesus ele nos institui como mandamento, resumindo os 10 do Antigo Testamento? Amarás em primeiro lugar o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o meu próximo, eu preciso primeiro amar quem? A Deus e a mim. Eu tenho que me ver, me enxergar e me amar. Não aquele amor egocêntrico, mas aquele amor de entender a minha responsabilidade e mais, entender que para que eu consiga ser o que Deus quer que eu seja, eu preciso do básico. Qual é o básico? Saúde. Como é que eu vou evangelizar em cima de uma cama? Como é que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer se eu não tenho forças, se minha voz está ruim? Então, primeiro de tudo, eu tenho que entender a minha responsabilidade de cuidar do templo que não é meu. Ele me foi emprestado para um propósito específico, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Segundo, amando a mim mesmo, eu passo a amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão. Terceiro, eu amo a Deus. Só que o problema que eu vejo hoje é que tem muita gente que não se ama. Se a pessoa não se ama, automaticamente ela não vai amar o seu irmão. Se ela não ama o seu irmão que ela pode ver, tocar, interagir, como é que ela vai amar a Deus que nem sempre nos responde no momento que nós desejamos, pedimos e clamamos? Então aqui já encontramos um grande problema. Aí eu vou mais além. Agora nós entramos no campo da psicologia. Muitos transtornos psicossomáticos, eles são oriundos de uma má alimentação, porque nós falamos aqui, a alimentação ela vai influenciar o meu humor, os hormônios e, consequentemente, a maneira com que eu lido com as frustrações da vida. Então, isso aqui é um ponto pacífico e à medida que eu vou falando, se a senhora ver a necessidade de me corrigir, por favor, fique à vontade. A formada aqui, assim, a responsa está toda lá, missionária. Aqui não tem responsabilidade nenhuma. Mas se eu estiver errado, me corrija. Mas vamos lá. Aquilo que eu como vai, de alguma maneira, influenciar os meus pensamentos, sentimentos, vai mexer com os hormônios no geral. Mexendo com os hormônios, automaticamente vai mexer com a minha capacidade de lidar com as frustrações normais da vida, o cotidiano. Devido a essas frustrações, automaticamente, mediante a relação que eu tenho com Deus, eu tomarei atitudes boas ou atitudes ruins. Só que a gente volta lá atrás. Se eu não consigo me relacionar comigo mesmo, com o meu irmão, eu não me relaciono com Deus. Então, aquela frustração lá na frente, que me foi gerada por conta das intempéries da vida, vão me jogar num profundo lago de distanciamento de Deus.
Porque mediante essas frustrações eu não terei forças de olhar para o céu e reconhecer que é de lá que vem o meu socorro. Eu vou ficar sempre me questionando, mas cadê Deus? Por que Deus não faz? Por que Deus não quer? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não responde? Quando na verdade tudo que eu precisava era simplesmente confiar, ter paciência, entender que Ele está no controle. Mas observe, o que eu quero aqui costurar para a senhora poder trazer uma elucidação a respeito disso. O camarada não se relaciona consigo mesmo, não se relaciona com seu irmão, logo não se relaciona com Deus. Se ele não consegue se relacionar com Deus, ele não tem estrutura para lidar com as adversidades da vida. Se ele não tem essa estrutura, quando vierem as frustrações, a sua cabeça vai ficar... E tudo isso está relacionado aonde? Em primeira instância, alimentação. E aí agora a senhora me responda. Aquilo que eu falei, a senhora concorda, discorda? O que a senhora pode adicionar em cima do que foi falado? Então, está correto. O que acontece? Quando a gente come errado, um exemplo que a gente vê clássico no consultório da pessoa com sobrepeso. Elas chegam lá totalmente frustradas, desanimadas, elas já acham que o marido vai embora porque ela engordou, os filhos têm vergonha dela na escola porque ela engordou, ela não consegue ter amizade com as outras amigas porque as outras olham para ela já recriminando, e assim vai. O que acontece? Se ela não consegue se relacionar com ela mesma na frente do espelho, porque a vaidade, eu falo, a vaidade da mulher é algo muito importante. E quando eu falo vaidade para as irmãs, é ter um cuidado, ter um equilíbrio na vaidade. A vaidade que eu digo é se cuidar, se amar. E isso é se priorizar. Cuidar da sua roupa, do seu cabelo, tomar banho, né, escovar dente, sua higiene pessoal, sua asepsia. Isso é importante, isso faz parte da nossa vaidade. Na hora de sair, colocar uma roupinha decente, um sapato decente, tudo bonitinho. Isso faz parte da nossa vaidade. Quando a mulher se relaciona mal com a comida, ela come compulsivamente, ela se sente culpada logo depois. Ela acabou de comer, ela começa a se olhar no espelho e ela vai enxergar o que ela já enxergava, só que agora com mais culpa. Ela, por que eu fui comer? E ela vai desenvolvendo ali algumas doenças psicossomáticas por causa disso. Por que eu fui comer aquilo ali? Eu não precisava comer aquilo, mas a ansiedade já levou ela a comer. Da ansiedade já leva a depressão. Depressão vai levar a outros quadros que a gente conhece hoje, como anorexia, bulimia, várias síndromes desenvolvidas por conta do corpo, do próprio relacionamento com o espelho. Aí se você não consegue se relacionar com você mesmo, você não consegue se relacionar com quem está à sua volta, muito menos você vai se relacionar com Deus. Por quê? A gente tem mania de colocar tudo na conta de Deus. Sim. Eu engordei, a culpa é de Deus. Eu estou passando necessidade, a culpa é de Deus. Ah, não tem comida na minha mesa. Ah, o Senhor está me provando. Não. Sabe? Então, assim, a gente acaba colocando para Deus uma responsabilidade que é nossa. Para se fazer uma dieta, eu costumo dizer que para se fazer uma dieta, um plano alimentar, dá para fazer com pé de galinha. É caro? Não é caro. Dá para fazer com fígado de galinha. Dá para fazer com peixe, mais em conta que é a sardinha, riquíssimo em ômega 3. Então, assim, tem muita coisa que dá para se fazer sem essa necessidade da pessoa ficar preocupada com a aparência, mesmo que a aparência conte muito. Então, esse relacionamento com Deus vai ser a chave para que a gente entenda. Eu estou assim, mas eu posso melhorar. Se eu colocar na mão do Senhor e tomar minha atitude também. Sim. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me dá estratégia, sabedoria, direcionamento, discernimento, e aí o Senhor vai te dar. E aí você começa a se relacionar com Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que confiar e esperar. E a gente não tem isso. A gente, quando não entende o que Deus está preparando, a gente não quer confiar. E quando é para esperar, piorou. Eu costumo dizer pro Enzo que eu posso estar pensando em dar a ele uma bicicleta no fim do ano, mas eu nem falei com ele. Mas ele já veio agora e me pediu uma bicicleta. Aí eu falo, tá bom. Só falei, tá bom. Mas na minha cabeça eu já tenho uma data para dar a bicicleta para ele. Mas ele não sabe. Mas aí eu pergunto para ele, você acha que vai ganhar? Ele falou, claro que vou. Eu confio na senhora. Então, assim, ele sabe que vai ganhar, ele não sabe quando. E isso me faz pensar em Deus nesse momento. Quando a gente fala com Deus, Ele está ouvindo, ainda que Ele não te responda na hora. E muitas das vezes Deus responde a gente que não está atento para entender o que Ele está falando.
E aí ele te responde: espera. É só você confiar e esperar. Só que a gente não quer esperar. E aí começa a desenvolver várias patologias relacionadas à alimentação, transtorno de imagem, e aí essa comunhão com Deus acaba. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa deprimida, com várias síndromes psicossomáticas, adorando a Deus. Ela pode até ter o conhecimento da palavra de Deus, mas ela está tão fragilizada que ela já não confia mais no Deus que a salvou. E isso é muito importante. Você vê que uma coisa é um abismo que chama outro abismo. Sim. E vai um levando lá, é ladeira abaixo. Eu costumo dizer com as meninas que daí para frente é ladeira abaixo. Por quê? É uma coisa simples, se alimentar corretamente. E o nosso corpo, ele não precisa só de alimento físico. E o alimento espiritual? Cadê a oração? Cadê a palavra? Cadê o jejum? Que muitas das vezes a pessoa faz jejum intermitente para emagrecer, mas não entra com um propósito nesse momento. Aproveita. Eu faço isso, eu falo, amanhã é dia de jejum intermitente, então eu já vou começar o meu propósito. Então assim, jejum intermitente é bom, mas se você pode usar ele como um propósito para você se consagrar a Deus, consagrar a sua mente, a mente, ela estando renovada todos os dias diante da palavra de Deus, não há doença que permaneça em você. Pode ser psicossomática, pode ser patológica, ela vai sair, por quê? Ela não tem espaço. Eu vi um filme essa semana, acho que é uma série, onde a mulher estava com câncer e aí uma pessoa ofereceu para ela um curandeiro desse da vida, que ela fosse lá, que com certeza ela poderia mudar esse quadro. O câncer dela estava avançando. Ela foi nesse curandeiro e lá nesse curandeiro ele fez lá um ritual com ela, descobrindo traumas do passado. Conversou com ela, falou sobre esse trauma do passado e falou para ela: eu te libero para você ser feliz. Logo depois ela fez os exames e deu a remissão da doença. Aí você vê como é o psicológico. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Tanto que o que ele falou para ela, depois, mais à frente, eu vi que era mentira. Porque o pai que ele falou que tinha abandonado a menina nem era pai dela. Então você vê assim, tá tão relacionado ao psicológico que a doença que estava ficando agravada mais ainda, teve uma remissão, simplesmente porque alguém disse para ela claramente: pode ir em paz, está resolvido. E é essa confiança que ela botou nele, é que eu fico pensando, por que a gente não coloca isso em Deus? Será que é só porque não está vendo? Mas e as intimidades que a gente desenvolve ao longo da vida, as experiências que a gente tem com Deus? Quando você era pequeno, lembra que eu falava, ora, pede a Deus as suas experiências com Deus, para você não acreditar no Deus que eu te apresento, mas você acreditar no Deus que vive com você. Isso é importante. Aí eu fiquei olhando assim a série, como eu estava estudando para esse podcast, eu falei, gente, vem tudo a calhar, né? O Senhor sempre vai colocando assim coisas para a gente linkar um assunto com outro, para você ver o psicológico como trabalha, e estava tudo relacionado a um passado dela. E quando foi ver, era um passado de tristeza, de abandono, mas principalmente um passado de comida desregrada. Ela desenvolveu várias compulsões alimentares ao longo da vida, desenvolveu algumas síndrome de purgativo, que é de tomar o laxante depois que comia demais, para poder perder peso, desenvolveu a síndrome de pica, eu até te comentei com você, que é uma síndrome que a pessoa come de tudo que vê pela frente, mas não é comer comida, é sabonete, pasta de dente, cabelo, e ela desenvolveu essa síndrome ao longo da sua vida por nada, porque no final das contas nem era esse o trauma dela, mas a confiança dela em alguém que disse, pode ir que está tudo certo, está resolvido, ela foi e teve a remissão da doença. Então, se a gente, como crente, colocasse em prática aquilo que a gente prega, porque a gente prega para todo mundo, Jesus pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele cura, ele salva, ele liberta, transforma. Na nossa casa. Mas quando é lá em casa, a situação é outra, aí você fala, poxa, eu falei isso para o fulano, mas e agora? Como eu vou lidar com isso? Então, essa experiência serve para a gente colocar sempre na mão do Senhor. Eu costumo dizer que Deus responde o sim, o não e o espere. E às vezes a gente só quer o sim. Mas muitas das vezes o não está poupando a gente de um sofrimento maior. Relaciono de novo o Enzo. Algumas vezes ele me pede alguma coisa que eu falo não. Ele entende que eu estou sendo chata. E eu estou poupando a vida dele. Por quê? Porque se eu deixasse ele fazer aquilo, com certeza ele se desviaria do caminho ao longo da trajetória. E, no entanto, eu estou poupando ele de passar por um caminho que tem abismo.
Mas ele não entende. Mas ele confia. Até agora tem confiado e tem que confiar, porque é o que tem. Então, assim, se a gente aprender realmente a colocar dentro da nossa vida, reeducar a nossa mente, é o que eu falo, reeducar a nossa mente. Dizem por aí esses coaches da vida que é a virada de chave. A nossa virada de chave como cristão não existe A e B, existe Deus. Não tem essa opção, e se Deus fizer, e se Deus não fizer. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas a minha confiança está nele, ainda que eu não entenda o que ele está fazendo. Vivo isso diariamente. Tem coisas que eu falo, meu Deus, por que eu estou aqui? E o Senhor vai mostrando, direcionando. Quando eu penso que não, fala, tá vendo? Tinha um propósito. E sempre vai ser assim, porque a gente tem que viver glorificando a Deus na adversidade e na vitória, mas principalmente confiando que ele vai resolver o problema. Uau, uau, uau. É pregação, é ensinamento. Meu Deus do céu, isso aqui tá rico demais. Enquanto a senhora falava ali, eu lembrei primeiro de Jairo, quando ele está acompanhando Jesus até a sua casa. Jesus cura a mulher do fluxo, e aí os seus empregados chegam no cenário e dizem, olha, não precisa mais incomodar o mestre não, porque sua filha morreu. E aí Jesus, ouvindo essa palavra dos seus empregados, Jesus responde assim, não, ela não morreu, ela apenas dorme. E aí, mediante algumas recusas ainda dos seus empregados, Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas, crê somente. E eu sempre gosto de refletir sobre essa passagem, porque aqui nós vemos uma circunstância de morte, e quando falamos de morte, estamos falando de ponto final. Acabou, já não tem mais jeito. Só que quando Jesus está inserido no cenário, não existe nem mesmo a morte como ponto final, porque a última palavra é dele. A palavra dele, ela está acima da vida, da morte, está acima dos anjos, dos demônios, dos principados e potestades. Então, enquanto a senhora falava justamente sobre isso, a questão de confiar, eu penso sempre em Jairo, porque observe, ele acaba de receber uma notícia dos seus empregados, morreu. Só que aí Jesus ele vem com uma contraproposta, não temas, crê somente. E a pergunta que fica é, o que é que Jairo vai fazer? Vai confiar naquilo que está diante dos seus olhos ou vai confiar naquilo que ele está ouvindo da boca de Jesus? E é justamente nessa situação que nós nos deparamos em muitos momentos da vida. Nós nos vemos onde, olhando para a realidade, a perspectiva é zero. Não tem como. Acabou, o sonho não tem viabilidade, a promessa já caiu por terra, eu cometi algum erro, eu saí do caminho. E aí Jesus, do outro lado, ele está dizendo, olha, a promessa está de pé, continua crendo, porque ainda que esteja morto, vai voltar a viver, eu sou a ressurreição e a vida. Só que a gente só consegue desenvolver essa fé fortalecida e fundamentada quando nós vamos para aquilo que a senhora falou anteriormente, para a palavra. É a palavra que vai nos fornecer a estrutura necessária para que nós continuemos crendo mesmo diante de cenários de morte. E aí, quando nós falamos de palavra, eu também entendo que tudo isso está muito relacionado também a uma única palavra, hábito. Tudo é hábito. Quando eu consigo desenvolver hábitos saudáveis, toda a minha vida caminhará e se desenvolverá de forma saudável. Lendo o livro O Poder do Hábito, uma das coisas que o escritor fala muito é que é muito mais fácil ressignificar um hábito já existente do que criar um novo. O que isso quer dizer? Se eu já tenho um hábito natural, intrínseco, de me alimentar, eu não preciso criar um novo. Eu preciso simplesmente mudar os alimentos. Se eu tenho horários para comer, eu não preciso mudar esses horários, eu preciso mudar os alimentos. Se eu tenho horários, por exemplo, para mexer nas redes sociais, isso aqui é uma experiência pessoal. Eu, em alguns momentos do dia, em certos horários, eu sempre utilizava o celular para usar redes sociais. Só que eu vi que esse tempo estava sendo perdido, porque rede social, para você que ainda não ouviu isso, ele tem muito mais a retirar de você do que a entregar para você. Então, muito cuidado. Eu percebi que eu estava perdendo muito mais do que ganhando. O que é que eu fiz? Opa, vou cortar. Desinstalei as redes sociais do celular e nesse tempo que eu utilizava o celular, agora eu leio.
Então, se eu passava 3 horas utilizando o celular, eu estou agora pelo menos 2 horas lendo. E convenhamos, aquilo que a leitura me traz, a rede social nem em uma vida inteira me traria. Então, assim, eu não mudei ou eu não criei um novo hábito. Eu apenas mudei o hábito que já existia. Então, aqui, por exemplo, as pessoas que ficam em determinados horários mexendo no celular, fazendo atividades extravagantes que não trazem proveito nenhum. Não precisa criar um novo, só muda. Se naquele horário você tem espaço para fazer coisas que não te agregam, vai orar. Aí é aquilo, eu vou além. A pessoa consegue ficar meia hora, 30 minutos, 40, 50 no celular, mas não consegue ficar 10 minutos orando. Só que aqui eu não falo num tom de crítica, eu falo num tom de realidade, essa é a realidade. Só que para o camarada orar 1 hora, ele primeiro tem que começar orando 5 minutos, depois 10, 15 e assim ele vai se desenvolvendo gradativamente. Só que tudo parte do seguinte princípio: primeiro preciso dar o pontapé inicial. E na alimentação é a mesma coisa. Se eu tenho horários para comer, eu só preciso mudar aquilo que eu estou comendo. Mas, Hernani, eu vou buscar sempre aquilo que é mais fácil. E essa é a minha realidade. Eu busco sempre o que é mais fácil. Já que você busca sempre o mais prático, prepara antes. Foi o que eu fiz num dia desse. No outro dia eu tinha que tomar café. Aí o que é que eu fiz? Eu já lavei a frigideira, já deixei preparada. Ralei o queijo que eu iria utilizar no ovo, já deixei ralado também. Porque quando nós vamos nos deparando com os obstáculos, a primeira coisa que o nosso cérebro, isso aqui é neurociência, a seguinte mensagem que o cérebro manda: deixa para lá. O cérebro é o organismo mais preguiçoso do corpo humano. Ele não quer trabalhar. Então, todas as vezes que ele se depara com uma dificuldade, a mensagem que ele envia é: deixa para lá, vai no mais rápido, no mais prático. Por quê? Aquilo que você já está habituado a fazer exige menos raciocínio, logo o cérebro trabalha menos. Só que se eu entendo isso, eu passo a facilitar as minhas tomadas de decisão. Então, como é que eu trago isso para a alimentação? Se eu sei que eu quero mais rápido, eu preparo aquilo que a senhora fala. Eu vou preparar durante a semana, ou melhor, no domingo eu preparo o meu alimento da semana. Então, durante a semana vai ser muito mais rápido eu chegar e me alimentar de forma saudável. Eu preparo a fruta, separo o legume, enfim. Tudo isso tem a ver com hábitos. Quando eu desenvolvo ou ressignifico hábitos e os torno saudáveis, automaticamente a minha vida vai caminhar e se desenvolver de uma maneira mais saudável. Exatamente. E por que dessa preocupação com o pré-preparo? Eu vejo muita gente falar assim: eu acabo comendo na rua porque é mais rápido. Eu também como na rua. E em nenhum momento eu faço escolha errada. Tipo assim, eu vou almoçar, vou dar um exemplo de restaurantes aqui no centro, eu vou almoçar. Quando você passa assim, no richô deles, a primeira coisa que tem é o quê? Salada. Aí você chega ali, você já nem olha, você está de olho lá na frente, no feijão, no arroz, na carne. Então, o que acontece? Tem as opções. Você que não quer, porque você vê tanta coisa e a gente come com os olhos, você vê tanta coisa que você quer um pouquinho de cada, quando você vê, tá com um prato assim. E o que eu sempre aconselho? A deixar pronto em casa. Gente, eu chego em casa também como todo mundo, cansada, trabalhando o dia todo, estudando, cuidando de casa, marido, filho, cachorro. Tudo isso a gente faz. E para eu comer direito, o que eu faço? Eu tenho que ter esse hábito. E esse hábito eu também desenvolvi. Aquilo que eu falei, introduzindo novos alimentos sem precisar proibir nada. Quando eu pensei que não, eu já tinha tirado alimentos que me faziam mal. E agora eu já estava com os alimentos corretos para minha saúde. E aí o que acontece? Eu já deixo pronto, salada já lavada na geladeira, prontinha. Suco, se eu tiver que fazer suco, como eu te falei, do abacaxi, eu já deixo prontinho as rodelas já congeladas. Depois é só colocar no liquidificador, colocar com água e bater. Tem coisa mais prática? Não tem. Aí você vai dizer para mim que na padaria você encontra o refrigerante, que é mais fácil, mas lá também tem café com leite, tem café puro. Tem o suco de laranja. Então, assim, você é que faz as escolhas erradas. Não adianta a gente dizer que as oportunidades me levaram a isso. Não, são escolhas. São escolhas. A nossa alimentação, se ela tiver como prioridade na nossa vida, você realmente vai comer bem. Claro que no final de semana, você vai numa festa, você vai sair com a família, você quer comer algo diferente, pode ficar à vontade. Não é proibido comer.
Agora, mesmo quando você sai de férias, não significa que você vai comer desregradamente. Você pode comer uma coisa ou outra diferente para provar, mas você sabe o que te faz bem. Eu não me relaciono bem com fritura. Eu não consigo comer fritura em lugar nenhum. Por quê? Vai me dar dor de cabeça, vai atacar o fígado, então eu não como. Não é uma escolha minha, eu posso comer. Eu posso chegar em qualquer lugar e na feira pedir um pastel. Mas eu olho lá para o pastel e falo, não, ele vai me dar dor de cabeça, eu vou passar mal, então eu não vou comer. Quando a gente adquire essa educação, muda o comportamento, quando a gente fala assim, não, agora, a partir de agora eu vou mudar. Trazendo para nós cristãos, dentro da igreja, quando a gente aceita Jesus e a gente tem que mudar de vida. A gente chega assim, de cara, aceita Jesus e já está tudo certinho? Não. Quem bebia vai parando de beber. Quem fumava vai parando de fumar, quem andava pelado vai colocando umas roupinhas mais decentes, quem tinha o hábito de falar palavrão já começa a educar a sua fala, quem tinha vergonha de ir lá na frente já começa a ter oportunidade para ir lá na frente. Então é um processo, mas esse processo você tem que se dar o direito de participar dele. Muitas pessoas falam, para poder vencer na vida tem que passar pelo processo, e é exatamente isso. Toda a vitória tem a sua guerra. Essa guerra é o nosso processo diário. Se você não colocar isso em pauta na sua vida, não, a partir de hoje eu vou fazer assim, assim, porque eu quero colher coisas diferentes. Não tem como você plantar igual e querer resultados diferentes. Então, essa é a nossa preocupação como nutricionista, como pessoa, como crente, como mãe, como serva de Deus, de passar para as pessoas. Não precisa você se transformar da noite para o dia. Vai introduzindo. Eu não tenho o hábito de orar. Tira 5 minutos. E a comunhão com Deus é só através de oração e palavra. Se eu arrumo um namorado, para as jovens que estão nos assistindo, como é que ela adquire intimidade com ele? Intimidade entre aspas. Para ela ter o conhecimento dele, ela tem que ficar ligando para ele, mandando mensagem, encontrar com ele, conversar com a família dele. Com Deus não é diferente. O nosso convívio diário com Deus é que vai levar a gente a ter relacionamentos, experiências com Deus, e são essas experiências que muitas vezes sustentam a nossa fé. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo, mas você sabe que com outra pessoa aconteceu. Não, Deus está vendo sim, é que tem um momento certo, todo mundo fala isso. Não, vai chegar a minha vez, porque tem um momento certo, o difícil é a gente aguardar esse momento, mas o momento certo sempre tem. Então, quando a gente coloca isso na nossa vida como parâmetro, isso tem que ser parâmetro. Relacionamento exige renúncia, exige intimidade, exige conversa, existe convívio. Tem que exigir esse convívio diário. Como que eu vou ter intimidade com você se eu não converso com você? Estou te conhecendo agora, daqui a 10 anos eu encontro você de novo. Eu posso dizer que eu sou sua amiga? Não. A amizade se constrói. Com Deus é a mesma coisa. O dia que a gente entender que 5 minutos hoje é uma conversa com Deus, só que amanhã você tem mais coisa para falar com Deus. Eu não sei orar. Conversa. Ajoelha e fala, Senhor, hoje aconteceu isso. Eu não entendi, não gostei. Como que eu posso lidar com isso? Isso é uma conversa. E aí o Senhor vai te direcionar. Quando você pensar que não, você já está 1 hora falando. Porque se você for um psicólogo, você fala 50 minutos e ele que te corta para você ir embora. Porque senão você vai falar muito mais. Por que você não fala com Deus? Por que você não escuta Deus? Esse é o problema da gente. Essa coisa do imediatismo. É exatamente isso que a gente lida. Depois que a gente parar com isso e pensar, ainda que eu não esteja vendo nada, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu tenho experiência com ele a ponto de saber que no momento certo ele vai agir. Acabou. Na alimentação é a mesma coisa. Eu posso comer isso? Posso, mas eu sei que se eu comer eu vou passar mal. Então eu vou comer o que é correto, aquilo que me faz bem. Tem coisas que não me faz bem, que eu até gosto, mas eu não como. E aí eu vou comer alguma coisa que eu não gosto? Não, tem muitas opções de alimentação saudáveis e gostosas. Palatáveis, para não dizer assim, aquela comida é branca, é feia, é assim. Não, faça uma comida, introduza aqueles alimentos de uma forma que você goste. Eu não gosto de whey, nunca tomei. Bota na vitamina, bota no suco, bota em algum lugar, no iogurte. Você vai começar a consumir, daqui a pouco você vai falar, nossa, eu não fico mais sem ele. Eu não gosto de fruta. Coloca num Danone para ver se você não come. Você come a fruta.
Ah, eu não gosto de salada. Coloca no hambúrguer um alfacezinho, um tomate que você come tranquilamente. Então, assim, existem meios de você introduzir uma alimentação correta sem precisar se restringir das outras. Você simplesmente vai ter as opções de escolha. Não, isso aqui realmente já não faz mais sentido. Então, aqui eu vou seguir o plano. Uau, muito bom, muito bom. Pregou, ensinou mais uma vez e deu uma aula de nutrição. Meu Deus. Meu Deus, que responsa. Enquanto a senhora falava, eu lembrei de uma citação do filósofo Mário Sérgio Cortella. Olha como é difícil conversar com Mário ele. Sérgio Cortella, ele diz que toda escolha implica uma renúncia. Então, todas as vezes que eu escolho comer algo bom, eu estou renunciando a algo ruim. Todas as vezes que eu escolho comer algo ruim, eu estou renunciando àquilo que é bom. Todas as vezes que eu escolho passar mais tempo na internet, eu estou renunciando o tempo com Deus. Toda vez que eu escolho passar um tempo a mais com Deus, eu estou renunciando a algo da internet. Toda vez que eu escolho a Deus, eu estou renunciando ao mundo. Toda vez que eu escolho o mundo, eu estou renunciando a Deus. Então, assim, isso é um ponto basilar da humanidade. Toda escolha implica uma renúncia. E a pergunta que fica para você é: o que é que você tem escolhido? Aquilo que você escolhe é antagônico àquilo que você deixa de escolher. Se você escolhe a Deus, automaticamente você está renunciando ao mundo e o seu príncipe, que é justamente o diabo. Agora, se você está escolhendo as coisas deste mundo em detrimento das coisas de Deus, automaticamente você sabe quem você está escolhendo. Então, cabe a nós um momento de reflexão. Mas, irmãozão, estamos caminhando para o final, para encerrarmos esse bate-papo muito rico. E você que chegou até aqui, com certeza você, assim como eu, está completamente edificado. Para nós encerrarmos de forma resumida, um último conselho para quem está nos assistindo. Meu corpo é morada do Espírito Santo. Como fazer a manutenção de forma correta? Olhando para uma casa física, aquela alusão que eu fiz no início. Você mora na casa, todo ano a pessoa quer mudar alguma coisa na casa, quer mudar a pintura, quer mudar o móvel. O Xandão que eu digo. A manutenção do nosso corpo tem que ser da mesma forma. E a manutenção do nosso corpo não pode estar relacionada a parâmetros mundanos. É o que eu falo sempre. Não pode estar relacionada aos parâmetros da sociedade, do corpo perfeito, escultural. Não. O nosso corpo precisa ser saudável. Essa é a base da nutrição. Saúde. A gente prega saúde. Eu não prego o corpo perfeito. Eu prego saúde. E a saúde vem através da alimentação. Então, quando você coloca o teu corpo, sabendo que você não é dona dele, que você só apenas cuida, você tem que fazer o seu melhor. Se você me contrata para cuidar de alguém na sua casa, eu posso fazer o que eu quero? Não, eu tenho que seguir regras. Tem regras para cuidar do seu ente querido. Sim. E eu tenho que seguir. A mesma coisa, quando a gente colocar na nossa mente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que templo do Espírito Santo é local santo, já está dizendo o nome, é santo. Eu não posso profanar, eu não posso prostituir, eu não posso enganar, eu não posso mudar nada disso. Porque não é meu, eu estou me apossando de algo que não é meu. Está emprestado a mim, eu tenho que ser grata a Deus. E o que eu falo, quando o teu corpo glorificar o Senhor, você está no caminho certo. Seja na alimentação, nas vestes, no comportamento, em todos os parâmetros da sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está glorificando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, vocês que nos acompanharam até aqui, estamos caminhando para o final de mais um episódio. Mas antes disso, nós precisamos fazer o agradecimento ao nosso amigo Wellington, que é justamente o responsável pelo mercado JC da Vila Nunes. E justamente nessa rede, nesse mercado, mais especificamente da Vila Nunes, você encontra qualidade, preço justo. É o melhor preço da região, mozão. É na segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias da semana é o melhor preço, é imbatível. E lá você conta com atendimento de excelência. Atendimento esse que você só encontrará na JC Vila Nunes. Mozão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo enriquecer esse projeto. Esse foi, sem dúvidas, particularmente para mim, o episódio mais prazeroso, porque pude mais uma vez aprender com a senhora, trocar algumas experiências e ver a senhora aí falando tanto de Bíblia quanto de nutrição me enche de orgulho, porque eu lembro
de tudo aquilo que a senhora passou, não só comigo, mas também durante o processo de formação. Então eu imagino que isso aqui é somente um pedacinho daquilo que Deus ainda tem reservado para a senhora, e eu com certeza serei sempre o primeiro da cadeira a te aplaudir e a glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez e continuará fazendo na sua vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Muito obrigado. E você que está aqui conosco, muito obrigado pela sua participação. A galera se assustou aqui por conta da empolgação. Aqui é assim, a gente diminui, aumenta, não tem nada previsto, não é tudo muito simultâneo. Mas vamos lá. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Curte, comente, compartilhe e, sobretudo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você esteja atento a tudo que sair na nossa página. Continue nos auxiliando com o seu engajamento, porque dessa forma cada vez mais vidas serão alcançadas e edificadas com o conteúdo que aqui é abordado. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Espero você na próxima.